Olá, eu sou Cíntia Samarone e começa agora Filosofando com Bert. Bem-vindos a todos. Esta semana, este mês, nós estamos no mês da mulher, estaremos trabalhando a princípio com a conexão com o feminino. Para nós começarmos, faremos um pequeno centramento. Então, eu peço a vocês que se sentem ou se deitem aí, onde vocês estiverem, fechem os olhos, fiquem da forma mais confortável que vocês puderem. Inspirem, expirem, sintam como o ar entra, como o ar sai do corpo de vocês. E neste momento, eu vou pedir que vocês se voltem para o corpo de vocês. Sintam cada parte do corpo, inspirando e expirando, percebendo se há algum desconforto e deixem que automaticamente todo e qualquer desconforto saia pela respiração. É importante para o nosso trabalho, em qualquer reflexão que nós vamos fazer aqui, que vocês usem o corpo de vocês. Ele é o maior canal, tá? Inclusive é o canal do feminino que nós vamos falar hoje, para o sentir, para se abrir para o fenomenológico. Então, inspirem, expirem, se tragam totalmente presentes para este momento. Quando vocês sentirem que estão conectados no aqui e agora, podem voltar tranquilamente, protegidamente, para que a gente comece a nossa reflexão, a nossa aula para este momento, que nós vamos falar do feminino, da conexão com o feminino. Então eu vou começar falando sobre os dois hemisférios cerebrais, né? Nós temos dois hemisférios opostos no nosso cérebro, que é o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo, que correspondem ao feminino e o masculino. Eles estão em oposição e são complementares, assim como o masculino e o feminino. O hemisfério direito, ele traz mais o sentir, o instintivo, o corpo, a intuição, enquanto o hemisfério esquerdo traz mais a lógica, o intelecto, o foco, o racional. Segundo Bert Hellinger, que é o criador das constelações familiares, a solução seria trazê-los à igualdade, usando os dois igualmente, sem perceber a diferença. No entanto, na nossa cultura, nós supervalorizamos, pelo pensamento berravorista, o pensamento masculino, a forma de ser masculino, né? E isso vem com a explicação do que acontece na história desde lá de trás. Tá? Então, a mulher, por todas as coisas que ela passou, por todos os sofrimentos, dores, ela também acabou supervalorizando o masculino como algo que traz uma certa proteção e porque ela tinha que avançar. É muito importante esse masculino também, mas nós acabamos abrindo mão e deixando de lado tudo de bom que o feminino nos traz. Tá? Então, vamos ver o que a gente pode fazer para estar integrando essas duas partes, tá? E olhando de forma muito importante para esse masculino, resgatando ele de dentro de nós, através de toda a ancestralidade, de tudo que nós deixamos de olhar vindo das mulheres da nossa família. Tá? Nós podemos fazer uma analogia a outras coisas, o feminino e o masculino, né? O corpo é o feminino, né? O corpo traz a sensação, a sensibilidade, enquanto o masculino é o espírito. Assim, qualquer caminho espiritual que negue o corpo
e nós na nossa cultura fazemos muito isso, ele está negando o feminino. Então eu vou fazer um pequeno exercício com vocês para que nós possamos sentir esses dois lados, qual o mais forte em vocês. Então ainda dentro daquela conexão que nós fizemos no centramento, no início agora do nosso programa, relaxem, respirem profundamente, fechem os olhos e sintam cada parte do corpo, cada parte. Naturalmente, automaticamente, vocês vão percebendo, respirando, inspirando, expirando. E sintam agora que lugar do corpo de vocês sentem o seu pai e que lugar do corpo de vocês sentem a sua mãe. Sintam se alguma parte ficou negligenciada. Eu quero que vocês se deixem levar pelo sentir, que é o nosso trabalho fenomenológico, é estar aqui, agora, no presente, conectados com o nosso corpo, com o nosso ser. Esse já é o começo do trabalho para o feminino. E esperem aí, esperem um movimento interno até que ambos se equilibrem e possam se conectar. Então, talvez vocês percebam que tem um lado que predomine mais que outro, ok, aceitem, acolham isso do jeito que vier. Muitas vezes tem pessoas que tiveram a presença muito grande da mãe, não tiveram a presença do pai, tá tudo certo, nós estamos aqui, estamos vivos. E agora nós vamos pouco a pouco, dentro de um processo, ir resgatando tudo que está dentro do nosso corpo, registrado como memória. Sintam. E quando vocês sentirem, vamos voltar para o aqui e agora. A Brigitte Champetier de Ribes, que é uma espanhola que trabalha com as constelações espirituais, as novas constelações, diz que cada pessoa é resultado de uma fusão anterior, a fusão do seu pai com a sua mãe, portanto, feminino e masculino. Nossa grande força está na fusão interior do masculino e feminino, pai e mãe. O conto da Bela e a Fera traz isso de um jeito muito interessante. Os contos trazem de forma muito mais clara esse pensamento sistêmico. Então, a Bela, ela perdeu a mãe muito cedo e ela ficou sobre a esfera do masculino, que é a esfera do seu pai. E era aquilo que ela tinha como aprendizagem. Acontece que o pai levou ela para viajar, para olhar tudo, e ela foi resgatando pouco a pouco a memória do feminino trazido pela mãe dela. Até que um dia, e ela era muito suave, muito doce, até que um dia ela foi presa no castelo com a fera, que tinha só o seu lado masculino. E ela, com toda a sua suavidade e delicadeza, foi tirando da fera todo o feminino dela também. E aquilo trouxe uma composição extremamente linda, eles puderam se compor, né? Aquilo trouxe o amor puro, através da integração desses dois lados, né? Então, eu quero que vocês não só pensem nisso, mas por meio do exercício que nós fizemos agora, vocês possam sentir isso no seu corpo. Bom, a humanidade compartilha de uma memória arcaica. Então, o que vem a ser a memória arcaica? Esse tema tem a ver com a evolução da espécie e de tudo que nós temos gravados no nosso corpo durante milênios, né? Tem a ver com homem e mulher e funciona com a preservação das famílias. Então,
a gente vai trazendo desde os homens lá da Idade da Pedra. Então, eu trouxe essa alegoria para um exercício sistêmico. Começa com o próprio corpo masculino e feminino, né? A mulher, ela acolhe, ela vem para dentro, o corpo dela é para dentro. O homem, a anatomia dele é para fora. Então, isso já tem a ver com a própria energia do masculino e do feminino. Mas, na verdade, por que eles se complementam? Porque, na verdade, eles são iguais, só que um está para dentro e um está para fora. Então, a nossa cultura vai perdendo essa percepção do conteúdo que se integra, que se completa. E isso é uma grande perda. Então, o que acontece conosco? A mulher da atualidade, então eu vou colocar também historicamente, né, porque a gente vai trazendo todas as dores das mulheres durante o tempo. Então, no nosso sistema patriarcal, a mulher foi muito negligenciada. Então, ela não tinha voz, ela foi abusada, ela quase que não pertencia, porque ela não era vista, ela não era respeitada, ela não foi reconhecida. Então, da década de 60 para cá, eu vou colocar historicamente mais ou menos assim, a mulher, por meio da pílula anticoncepcional, começou a lutar pelos seus direitos e a sair para até muitas vezes competir com o homem, não, mas não competir, mas conseguir abrir o seu espaço, porque de repente a mulher trabalhava, fazia a mesma coisa, isso ainda hoje acontece e ganha menos, e a maternidade que traz às vezes uma série de limitações para a mulher, tudo que está aí ainda como limitação. E ok da mulher ir para o mundo masculino e lutar pelo seu espaço, mas o que aconteceu? Com essa luta, com este afã de conseguir o que ela não teve muito tempo, ela acabou negligenciando todo o saber, habilidade e conhecimento das suas avós, das suas mães e de todas as mulheres que vieram antes. E esse conhecimento é valiosíssimo, ele é muito grande, é ele que nos traz a força para que a gente possa continuar. Então, o que aconteceu aí, gente? Aconteceu uma desconexão, tá? E nós perdemos muito com isso, muito. Então, o que eu estou convidando vocês hoje é para vir comigo, para refletir e para fazer esse caminho, que é um processo, né? Não é uma reflexão apenas, é um processo de autodesenvolvimento, é um processo de autoconhecimento, é um processo de reconhecimento. E o primeiro reconhecimento é eu me voltar para o passado, para tudo que houve muito abuso, muitas mães que perderam seus filhos, muitas mães que morreram nos partos, muitas mulheres abandonadas, muitas mulheres que sofreram violência física, abusos sexuais. Então nós trazemos isso e o que nós estamos fazendo inconscientemente? Nós estamos lutando por essas mulheres como se nós quiséssemos compensar, mas é aí que não reside a força reside em que nós reconhecemos com todo o nosso respeito e humildade todo o destino delas. Elas foram corajosas, foram fortes, por quê? Porque a vida está aqui até hoje, senão não estaria aqui com vocês dando essa aula. Então, se a vida está aqui, aquilo foi o que foi possível naquela época. Até muitas mulheres vão ficando muito endurecidas por essa dor e por todo esse sofrimento. Então, é como se nós, por amor, por lealdade, né, que a gente chama na visão sistêmica de lealdade invisível, por essa lealdade invisível, a gente vem lutando bravamente por essas mulheres e acabamos esquecendo, porque muitas vezes, gente, vamos pensar, nós nos achamos melhores, a gente se acha muito grande, e isso a gente já sabe, segundo Bert Hellinger, que inverte a ordem das coisas, né? Nós somos menores, nós viemos depois, e a gente, para
ter essa força, a gente tem que pensar sempre em todos que vieram antes da gente. Mas vamos deixar com eles muito humildemente o destino deles, com honra, com reverência. E quando eu consegui isso vindo do meu coração, da postura interna, lá do meu íntimo, daí sim eu consigo vir para o meu lugar. Eu volto para minha casa, conectado a tudo. E daí eu peço uma bênção profunda de todos aqueles que vieram antes, para que eu possa continuar de um jeito um pouco diferente. Daí sim, eu posso olhar para a minha própria essência e devagarzinho encontrando o meu propósito no aqui e agora. O útero e o ovário são o maior símbolo do feminino, tá? E trazem consigo a gestação, a nutrição, a fertilidade, o acolhimento, o cuidado, o instintivo, o criativo, tudo que o feminino tem de maravilhoso. Então, essas qualidades, habilidades, capacidades que são vindas através do útero ou ovário como símbolos, elas são algo muito especial e é aonde nós temos que olhar para conectar com tudo isso. E as dores, os sofrimentos, tudo aquilo que nós também carregamos na memória do nosso corpo, por lealdade das mulheres que vieram antes, trazem muito das limitações, né? Então vocês podem perguntar, Cíntia, mas como é essa limitação? Ela vem por meio de crenças, às vezes crenças que nem eu tenho a clareza que elas estão comigo, né? Então aquelas crenças como nenhum homem presta, eu vou sempre ser traída, eu só confio em mulheres. Então esse tipo de crença que vem muito de família, de mães e de avós para as filhas e das mães para as netas, e assim ela vai seguindo por gerações, o que elas fazem normalmente? Elas excluem o masculino. Então, dessa forma, quando eu estou lá sendo leal a todas aquelas mulheres, repetindo os padrões delas de sofrimento, de dor, eu estou excluindo o masculino. Dessa forma, eu fico incompleta. Então, e me sinto prepotente, claro, se eu acho que o homem não presta, tal, tem a ver com as dores delas, mas eu não estou passando isso agora. Então, eu volto a dizer, deixar o destino das mulheres que vieram antes com muita honra, com muita humildade e respeito. Tá? Daí sim eu posso me conectar com essa sensibilidade, com essa criatividade, porque a gente normalmente olha a força com o lado masculino. Tá? Então, o que é a força? Eu vou lá, eu realizo, eu faço, eu tenho foco. Legal ter isso, mas daí a gente olha esse lado criativo, sensível, suave, delicado, como se fosse fraqueza. Não é. É muita força a suavidade, né? Vamos pensar no suave veneno. Agora me veio na cabeça de uma música. O que é um suave veneno? Suave veneno é quando eu vou trazer aquilo que eu penso com clareza, eu sigo meu propósito, mas como? Com suavidade. Com suavidade, muitas vezes eu chego muito mais próximo e muito mais rápido naquilo que é o meu objetivo. Toda essa memória, ela está guardada por ressonância. A gente chama de campo morfogenético, onde toda a informação da história de nossa família, não só da nossa família, mas do nosso grupo social, do nosso país e do nosso planeta, ela está disponível no aqui e agora, para que a gente possa seguir adiante e sobreviver. Então, toda essa história está guardada no aqui e agora por ressonância. E como é que ela é passada? Ela é passada energeticamente. E a constelação, brilhantemente, traz a oportunidade de acessarmos isso e traz à luz muito mais rapidamente o olhar ou aquilo que a gente tem que
que vê que está emaranhando ou está bloqueando o nosso caminho. Tudo vibra energeticamente. Então, se nós estamos presos a tudo isso, qual a solução? Como nós podemos sair deste emaranhado, desta lealdade tão rigorosa, que está consciente ou inconscientemente registrada, marcada no nosso corpo? Qual o caminho para viver então o meu feminino de uma forma muito saudável? Tá? Eu já falei agora há pouco para vocês que a melhor forma é que eu possa reverenciar. Como eu posso fazer isso se às vezes eu não tenho nem consciência disso? Então, eu diria que o primeiro caminho é você começar a trabalhar o seu sensorial através do seu corpo, através do ouvir, através do sentir, o perceber como você sente cada situação. Isso aí eu acho que é o primeiro passo para a gente começar a identificar, sair daquele intelectual, do ter que entender tudo pela lógica, que ele não traz essas informações energéticas que a gente precisa para um caminhar, para ir para um novo ou para estar aqui. Então, o estar presente no aqui e agora, o contato e a conexão com o nosso corpo é o primeiro passo. O segundo passo, gente, é olhar para toda a história da nossa família. Você pode falar para mim, eu não sei história nenhuma, mas se eu acredito que tudo está no aqui e agora, à nossa disposição energeticamente, então a nossa informação, a informação da nossa família também está no aqui e agora. Mas daí você vai falar para mim, mas como é que eu vou saber? Minha mãe morreu, meu pai morreu, eu não tenho contato. Pelo meu corpo, pelas minhas sensações, pelas imagens, por aquilo que me toca. Aquilo vai me trazer muito claramente o que eu tenho que olhar. Então, de repente, eu assisto um filme e algo naquele filme, ou um livro, ou algo naquele livro, ou algo numa imagem, o sensorial, ele está aqui, ó. Ele está aqui no presente, no aqui e agora. Me tocou, então eu vou parar para olhar para dentro, olhar para aquilo. Aquilo contém normalmente uma informação muito importante de algo que precisa ser visto. As doenças, sim, as doenças também são nossas amigas, né? E elas vêm por meio do corpo, ó, o feminino agindo o tempo todo conosco. Por que elas são nossas amigas? Nossa, Cíntia, pelo amor de Deus. Porque elas sempre são um sintoma. Na visão sistêmica, nós nunca olhamos a doença como algo para ser solucionado. Sim, ela é o sintoma para algo ser visto. Tá? Então, qual o exemplo disso, por exemplo? As crianças às vezes nos sinalizam muito. Uma criança com distúrbio do déficit de atenção, os pais chegam, fazem uma constelação via de regra, aquela criança só está trazendo aquele sintoma no sistema para algo ser olhado, algo no sistema, algo foi excluído, algo não foi honrado, algo não foi visto, reconhecido, algo está sendo compensado, enfim, existem N coisas dentro dos princípios sistêmicos que pode ter acontecido. E essa criança pode estar lá só pedindo para todos olharem para onde ela está sinalizando. Ela pode estar identificada, por exemplo, com um tio que morreu, e ele tinha um vício ou morreu muito precocemente, e aquela dor não foi olhada pela família toda, então ele está pedindo que todos olhem com respeito para aquilo, que aquilo seja incluído de novo no sistema. Então, dessa forma, fazendo este caminho e este processo no seu tempo, porque veja, o fato de nós compreendermos não significa que eu já resolvi tudo, já estou compreendendo, já estou olhando tudo como um todo, não, gente. Isso é interiorizado, é uma questão de postura interna e é um caminho a percorrer, porque uma das coisas mais lindas que o Bert Hellinger fala
é que somos todos humanos. E se somos humanos, estamos aqui em evolução, e nessa evolução a gente tem que ir passo a passo para fazer o nosso caminho, cada um a seu tempo, né? Sem julgamento. Se vocês olharam para a história da família, começam a exercitar todo esse sentir, esse sensorial no seu corpo, o terceiro passo, qual seria? O terceiro passo é o passo do autodesenvolvimento, do autoconhecimento. Então, agora, com a bênção de todos, deixando o destino com eles, eu posso, tendo meu pai e minha mãe dentro de mim, né? Esqueci um ponto muito importante, talvez o mais. Para eu deixar o destino com todos que vieram antes de mim, vê-los como grande, eu preciso me colocar no meu lugar como pequeno. Então, eu me coloco como pequeno, eu trago para mim toda a força que veio deles, tá? E deixo com eles, humildemente, o destino. Daí sim, eu posso olhar para mim. Eu posso olhar para mim. Como é que eu sou? Que mulher eu sou hoje na atualidade? Né? Como é que é a mulher da atualidade? Ela tem que trabalhar, ela tem que ir para o mundo masculino, ela tem que trazer dinheiro para casa ao mesmo tempo, ela tem o filho, ela tem que cuidar, ela tem que ter a suavidade e às vezes não sobra nem tempo para ela olhar para ela. Então, este caminho de autodesenvolvimento e autoconhecimento, ele tem a ver com você conseguir olhar para dentro de você e daí buscar a sua real essência, aquilo que você veio fazer neste mundo. É um caminho fácil? Não é um caminho fácil, porque nós temos que começar trabalhando agora, no aqui e agora, as nossas relações, as qualidades das nossas relações. Se nós estamos no lugar certo, as transições de carreira que às vezes a gente faz, porque às vezes a gente só está seguindo uma carreira porque tem a ver com o nosso sistema familiar, não necessariamente que pai e mãe quiseram, mas que tem a ver, por exemplo, uma família que tem um problema emocional muito grande, de repente eu vou ser psicólogo, e daí quando eu tenho 30 e poucos anos, eu olho para dentro de mim e vejo que isso não tem mais a ver com a minha essência. E daí nós vamos expandindo nossa consciência pelo caminho do autodesenvolvimento. E isso vai nos trazendo potência para estar no mundo e nos sentirmos no nosso lugar. Então, com a bênção dos que vieram antes. Então, uma imagem muito legal é sempre você, quando for fazer uma coisa, quando tiver com dificuldade, você fechar os olhos e imaginar atrás de você seu pai e a sua mãe. Sua força está aí. E como é que eu vou saber? Eu acho que um exercício muito bacana, já que a gente está falando do feminino, é a gente olhar quais são os recursos vindo do feminino da nossa família, né? Então, conheço pessoas que de repente estavam na vida, na lida, lutando por tudo, daí ficam mais velhas e se surpreendem em gostar de cozinhar para muitas pessoas, em receber gente. Daí ela lembra que foi a avó dela que ensinou isso, ou foi a mãe que ensinou muita coisa. Então isso traz uma força. Trazer esses aprendizados vindo do passado. E eles são muitos, tá? Tem um filme que se chama Coxa de Retalhos, e neste filme, é um filme muito antigo, acho que é da década de 80, as mulheres se juntam, porque a força do grupo de mulheres é muito grande, elas se juntam fazendo aqueles patchworks, que vão juntando pedacinhos de tecido, fazendo coxas e uma série de coisas. E quando elas se reuniam, elas iam, naquele momento, como um ritual, passando mensagem, trazendo toda a história da família, com as habilidades aprendidas, com as dificuldades também. Importante olhar a limitação também, vinda desses ancestrais. Mas o recurso, principalmente, é aquele que eu vou trazer para lutar pela vida hoje, para ser a mulher atual, forte,
e ao mesmo tempo conectada com o que é mais sensível feminino dentro de mim. O reconhecimento das fragilidades e das imperfeições também é muito importante, porque quando eu reconheço, eu identifico, eu posso trabalhar para mudar aquilo em mim, mas é importante que eu faça a separação do que é meu e do que foi das minhas ancestrais, ou eu estou até hoje repetindo o padrão em honra a elas, ou compensando uma família de mulheres que tiveram muito abuso e violência, não necessariamente sexual, mas de todos os níveis. Então amanhã eu vou achar relacionamentos na minha vida em que eu possa pisar em cima dos homens como para compensar tudo que as mulheres sofreram. Então, vejam, esses padrões, eles não trazem o equilíbrio e a paz. A solução é o equilíbrio e a paz. Então, primeiro caminho, olhou para o passado, deixou com eles, identifica as habilidades e vai trazendo habilidades do passado e reconhecendo as suas, né? Daí vem o seu caminho. Tá? Eu trago toda a força, eu trago muita habilidade, mas daí o que eu quero fazer? O que eu vim fazer? Eu estou no lugar certo? Eu vim para isso? Isso é legal para a minha evolução, para o meu crescimento? Eu consigo reunir pessoas, eu consigo compor? Isso é bacana? Então, esses questionamentos, eles vêm muito por meio desses grupos de mulheres, né? A mulher tem isso de uma forma muito bonita, ela se reúne com as amigas num cafezinho e elas conseguem muito umas ajudarem as outras, né? Talvez por causa da própria história, por tudo que sofreram, elas se juntam e elas conseguem muita força com isso, né? Mas vamos trazer a força deste feminino, né? Ela está muito esquecida. Então, a força do masculino, ela é muito importante. A gente tem que reconhecer também que o masculino nos traz a proteção. Então, veja, o que esses homens, desde lá do começo dos tempos, tinham que sair, tinham que ter coragem, tinham que vencer o medo, tinham que proteger. E esses homens também estão dentro de nós. Então, não é negando ou querendo compensar que eu vou integrar. Eu vou compensar na medida em que eu respeito este masculino dentro de mim, eu trago o feminino com toda a força dele e posso, a partir daí, seguir o meu caminho, seguir a minha meta com toda a minha força e com todo o meu amor. Isso tudo é um caminho a percorrer, a busca da minha essência, tá? Reconhecendo fragilidades e reconhecendo os meus recursos, eu posso percorrer na busca da minha essência, como já tinha falado até então. Esse reconhecimento das fragilidades, ele é muito importante na nossa vida, né? E o que vem a ser isso? Às vezes tem mulheres que chegam para fazer constelações, falam, nossa, eu faço curso, eu me especializo, eu tenho networking, eu faço milhões de coisas e não consigo avançar profissionalmente. Claro que a constelação vai sinalizar e trazer de forma muito clara para onde a gente tem que olhar. Mas também, depois que eu já percorri este caminho sistêmico para colocar o meu passado em ordem, integrado, eu vou olhar para as minhas dificuldades. Então, eu vou sair daquele papel da criança que fica batendo o pé e reclamando e vou entrar no mundo adulto. E o mundo adulto, ele requer muita coragem, porque daí você vai ter que olhar para aquilo que você não tem ainda, que ainda é imperfeito, que ainda é limitante, mas você vai saber que dentro de você tem toda a força para seguir. Toda a força para você fazer o caminho da disciplina, o caminho das escolhas, de uma forma humana. Nem sempre você vai acertar, mas este é o mundo adulto, né? Nós estamos aqui para percorrer o caminho, para nos aperfeiçoar com disciplina,
Mas quando eu sinto dentro de mim toda esta força do feminino e do masculino, eu vou adiante sem medo, sem medo. E se errar, ok, vamos tentar de novo. E se errar de novo, vamos tentar de novo. E assim nós vamos nos aperfeiçoando e evoluindo no caminho da vida, com muito amor, com força e com muito amor. Eu coloco então todo o meu olhar para as referências do que eu tenho do meu feminino. As memórias de mãe, de avós, de bisavós e todos os recursos que isto foi trazendo na minha vida, né? O primeiro recurso e o mais importante é o estar aqui. A vida continua, ela dá sempre um jeito de continuar e ela vai chegar lá. Vai chegar lá. Eu acho muito lindo a gente pensar nisso. Eu acho que todo dia, quando nós acordamos, principalmente nesses tempos de pandemia, né, que a vida nos pede o tempo todo nós estarmos presentes e prontos e flexíveis para todas as mudanças. E como fazer isso, né? É nos conectarmos e pensarmos, talvez todo dia quando nós acordamos, a vida dá um jeito de continuar. A vida dá um jeito de continuar. Então, veja, nós estamos já faz 2 anos nisso. E a vida está dando um jeito de continuar e a gente tem que se adaptar a todas as mudanças que a vida nos está pedindo. Então, agora eu vou pedir para vocês pararem um instante. E nós vamos fazer um outro pequeno exercício e ouvir a voz do coração, o cérebro do coração e a voz do corpo, que é onde nós nos conectamos com o nosso feminino. Que voz é essa? Ela tem liderança? Como isso está vivo dentro de mim? Se eu estou compensando alguém do meu sistema? Se existe julgamento ou crítica em relação a todos que vieram do meu sistema? Eu respiro e começo a limpar esses julgamentos. Este passo é muito importante. Tá? Essa postura do não julgar, tá? De achar o que está certo, o que está errado, né? Por que nós estamos em guerra hoje? Né? Pelo certo e pelo errado. Em nome de alguma coisa, as pessoas se matam, as pessoas guerreiam, elas não pensam em mais nada. Isso em nome da justiça, às vezes em nome de Deus. Então, a guerra não leva a nada. Então, o não julgamento, essa postura, o caminho do não julgamento é extremamente importante neste processo de desenvolvimento e de expansão, gente. Isso mudará a nossa conexão e nos fará sentir o feminino pulsando dentro de nós. Então, aproveitem essa reflexão, essas perguntas, entre em contato com o sentir no corpo e durante a semana, se vocês estiverem num momento de relaxamento, anotem o que vier ou se tiverem um sonho. Deixe que isso flua em vocês. E se alguém quiser compartilhar, eu estou à disposição pelo direct do Instagram, Cíntia Samarone, ou Espaço Dinâmico Cíntia Samarone. Tá? Gosto muito do que vocês compartilham. Isso é muito importante aqui também para a nossa história. Espero que vocês tenham gostado. E na próxima aula faremos um exercício, a cura do feminino. Acho que vocês vão gostar.